amados, é bom poder estar aqui neste momento para compartilhar com vocês uma reflexão da palavra de Deus falando sobre pastores para esse tempo. Eu tenho aprendido com 3 personagens da palavra de Deus a lidar com esse tempo de crise, esse tempo de pandemia, esse tempo de pastoreio diferenciado. O primeiro destes personagens é Noé e se encontra no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo de 14 a 16. Meus queridos, a vida de Noé, ela me dá uma lição muito grande. E principalmente neste momento em que nós estamos vivendo. Imaginem vocês, Deus chega para Noé em um princípio, em uma época bem diferente da que nós estamos vivendo, e entrega para Noé um projeto, uma planta, dizendo: olha, Noé, eu quero que você construa para mim esta arca. E aqui está a planta com os detalhes, com as medidas que eu quero desta construção. 150 metros de comprimento, 25 metros de largura, 15 metros de altura e com 2 andares. Imagine só a época em que Noé recebeu essa planta e esse pedido do Senhor. Ele não contava com as ferramentas, com os maquinários que nós temos hoje para cortar as árvores, para fazer as tábuas, para transportar a madeira, para transportar o betume. A mão de obra, tudo indica que era escassa também naquela época. Era um momento, diríamos, difícil para Noé. Era para Noé sentar e questionar: Deus, tu sabes o que estás me pedindo? Tu sabes o que de fato tu estás querendo? Como eu vou fazer? Eu não tenho recurso, eu não tenho maquinário. É impossível fazer. Do nada construir essa arca. O que tu estás pedindo, Deus? Eu não tenho como fazer isso. Mas o interessante, meus queridos, o que eu aprendo com a vida de Noé, é que diante de uma situação tão difícil, de um pedido que aos olhos humanos seria tão difícil, quase que improvável, impossível, Noé não questionou Deus. Noé não reclamou do que o Senhor estava pedindo. O versículo de número 21 diz o seguinte, o versículo 22, perdão. Assim fez Noé segundo tudo o que Deus lhe ordenara. Noé simplesmente obedeceu a ordem do Senhor. Eu não sei como. Noé buscou as madeiras, não sei como, a Bíblia não dá detalhes para nós, mas de uma coisa nós sabemos, que a arca foi um sucesso. Que Noé cumpriu com aquilo que Deus tinha pedido para que ele cumprisse. Noé executou a obra que Deus tinha executado, mesmo não tendo recurso, mesmo sendo um momento difícil, Noé obedeceu e Deus deu a Noé as condições de exercer a sua obra, de fazer aquilo que ele estava pedindo. E quando eu olho para essa realidade e para o momento em que nós estamos vivendo, um momento em que a realidade que nós estávamos acostumados a viver saiu de nossas mãos, de que a forma de pastorear, a forma de cuidar das ovelhas, a forma de viver como pastor, tudo sofreu uma alteração. Mas quando eu olho para toda essa realidade, para todo este cenário, eu vejo o Senhor dizendo: olha, a sua função é pastorear as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas, pastoreie as minhas ovelhas. A sua função, Marcelo, é levar a mensagem também para as pessoas que ainda não me conhecem. É de pregar o Evangelho. O nosso desejo é de questionar a Deus: Senhor, como eu vou pastorear agora? Não temos mais o culto. Muitas casas nós não podemos entrar para visitar.
A maioria das pessoas fugiram, saíram das ruas, estão recuadas em seus lares, não recebem ninguém. Como eu vou evangelizar? Como eu vou dar estudo bíblico? A nossa tendência é questionar a Deus, é querer saber o porquê. Mas quando eu olho para a vida de Noé, meus queridos, eu olho e falo, eu não preciso questionar. Eu apenas preciso obedecer. Eu preciso me dispor para cumprir o que Deus está mandando. E assim como Deus proveu os recursos, os meios para que Noé adquirisse tudo aquilo que ele precisava para construir aquela arca, Deus vai providenciar a forma como nós devemos pastorear, cuidar de nossas ovelhas. Ele vai nos instruir. Deus vai nos mostrar como devemos evangelizar, como devemos compartilhar a palavra dele. E assim como o resultado do empreendimento de Noé foi um sucesso na construção daquela arca, depois que tudo isso passar, o nosso ministério também será um sucesso, porque assim como Noé, nós vamos aprender a confiar em Deus. Então, o pastor, para esse tempo em que nós estamos vivendo, ele precisa, acima de tudo, aprender a confiar em Deus. A segunda coisa, e o segundo personagem que eu quero compartilhar com vocês, é José do Egito. E com José eu tenho aprendido a importância de se ter um planejamento. No livro de Gênesis, ainda no capítulo 41, dos versículos de 29 a 36, após revelar o sonho de Faraó, José dá algumas instruções para Faraó, dizendo o que Faraó deveria fazer. Olha, nós vamos ter um período de bonança, de fartura, e nesse período você precisa, Faraó, economizar, você precisa guardar um pouco, você precisa criar um fundo de emergência, porque depois desse período virá um período de escassez. E quando a escassez chegar, você vai ter como sobreviver, você vai ter como passar por esses 7 anos de dificuldades. E então, Faraó nomeia José para ser responsável por todo esse projeto, por todo esse planejamento. E José, ali com seu planejamento, executa cada etapa certinho. E quando a escassez vem, quando a dificuldade vem, toda a região em volta do Egito começa a passar por dificuldades, começa a passar por momentos difíceis. O Egito permanece intacto, porque tinha feito planejamento. O que eu tenho aprendido, meus queridos, com José? Nós, pastores, precisamos ter um planejamento a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Éramos para ter feito esse planejamento antes, mas se não fizemos antes, é o momento de sentarmos, analisarmos e começarmos a planejar. Nós, às vezes, somos omissos a isso, que, olha, eu sou ministro do Evangelho, eu dependo de Deus, eu vivo pela fé, não preciso planejar. Não é assim que a Bíblia ensina, não é assim que nós aprendemos com José. Se todos nós, pastores, tivéssemos um fundo de emergência, se todos nós, todo mês, tivéssemos um pouquinho daquele dinheiro que nós tirássemos do nosso salário e colocássemos em uma conta para que pudéssemos sobreviver nos momentos difíceis, talvez não estaríamos passando pelo que nós estamos passando agora. Seria viável todos nós, como pastores, tirarmos um pouquinho, talvez seus 10% todo mês e colocarmos em uma conta específica para um momento de urgência, de grande necessidade, criarmos esse fundo de emergência. Os especialistas dizem que o viável seria você ter 12 meses do seu salário guardado. Porque se vier uma dificuldade, um momento difícil como esse, você tem recurso para sobreviver 12 meses sem ter nenhuma dificuldade. Mas nós não fazemos. Nós não planejamos para nossas vidas. E o problema maior ainda é que nós também não fazemos planejamentos para a nossa igreja. Eu quero desafiar você a sentar e planejar. Nós vamos ter que tomar decisões importantes daqui para frente.
Nós precisamos, amados, começar a pensar a longo prazo, a médio prazo também. Tanto em nossas vidas, como em relação ao nosso ministério. Então, o que eu tenho aprendido com esse personagem, com José, é justamente isso. Que eu preciso ter um planejamento ministerial, mas eu também preciso ter um planejamento pessoal. Então, que possamos planejar, que possamos fazer da mesma forma que José, começarmos a pensar a longo prazo. E terceiro e último personagem com quem eu tenho aprendido nesses últimos dias é com a vida de Jetro. Em Êxodo, capítulo 18, Moisés estava vivendo ali um momento de grande tensão, com muita responsabilidade. E ele sozinho buscando cuidar daquele povo, tentando atender aquele povo, ajudar aquele povo. E quando Jetro chega e vê aquilo, ele diz: Moisés, você não vai dar conta. Não tem como. Por um momento vai até dar certo, mas depois você vai desfalecer, você não vai suportar. Esse povo não vai aguentar. Você vai destruir essa obra importante que Deus tem colocado sobre as suas mãos. Você precisa escolher homens de responsabilidades, homens que amam a Deus, homens que têm compromisso, homens que tenham o respeito, a admiração do povo e convocá-los para te ajudar. Porque só assim as coisas vão fluir como devem fluir. E o versículo 24 diz que Moisés ouviu o conselho do seu sogro, fez o que Jetro havia aconselhado. E o resultado nós já conhecemos. É que Moisés tornou-se um dos maiores líderes que já existiram. Porque ele ouviu o conselho e fez o que deveria ser feito. Meu querido, eu sei que nestes dias está sendo difícil. Nós estamos correndo de um lado para o outro, tentando atender a necessidade da igreja, tentando resolver esse problema. E aí nós ficamos ligando para um, mandando mensagem para outro e faz um vídeo todo momento. E a gente está enchendo a caixa do e-mail do nosso povo. Nós estamos enchendo o WhatsApp, as redes sociais. Nós estamos lá igual um louco, vai num lugar, vai no outro. E quando chega no final do dia nós estamos exaustos, nós estamos cansados. E começa a luta. Até quando nós vamos continuar assim? Até quando nós vamos suportar, nós vamos aguentar viver essa loucura? Até quando? E o resultado é que nós vamos desanimar, nós vamos desfalecer, vamos nos deprimir, vamos ficar em casa achando que não tem jeito, que tudo dá errado. É por isso que nós precisamos atentar para o conselho de Jetro. Nós precisamos buscar entre nosso povo pessoas capazes, temente a Deus, que tenha uma vida de fidelidade ao Senhor, pessoas que tenham a admiração e respeito da nossa comunidade para estarem pastoreando conosco nesse tempo. Estarem nos ajudando a cuidar da igreja de Cristo Jesus. Porque, como já disse, Deus nos deu uma responsabilidade. Deus nos deu um projeto e nós precisamos executá-lo. E esse projeto, nós não vamos conseguir o sucesso se continuarmos correndo e trabalhando sozinhos. Precisamos de ajuda. Precisamos ouvir o que Jetro está dizendo. Nós precisamos confiar que Deus vai nos dar recursos e sabedoria para continuarmos pastoreando e cuidando do rebanho dele. A segunda coisa que nós precisamos aprender é que é necessário ter um planejamento. Nós precisamos saber onde nós estamos e aonde nós queremos chegar e ter uma noção de que caminho nós vamos estar trilhando, para que a partir daí nós possamos tomar decisões nesse momento. E em terceiro lugar, nós precisamos aprender com este servo do Senhor chamado Jetro. Nós precisamos aprender com Jetro. Aprender que sozinho o sucesso do nosso ministério nunca irá chegar. Que nós precisamos de pessoas caminhando, que nós precisamos de pessoas trabalhando lado a lado com cada um de nós. Que Deus abençoe sua vida, meu querido.
Que o Senhor possa nos dar sabedoria. Que o Senhor possa estar nos usando nesse novo tempo, para que a obra dele continue avançando cada vez mais e mais. É o momento que Deus quer nos ensinar coisas novas. É o momento que Deus quer expandir o seu reino, quer expandir a sua igreja. E Ele vai usar a mim e a você para conduzir o seu povo nessa nova realidade.